Graça e paz, meus amados irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento você estará vendo esse vídeo, mas espero que a palavra do Senhor adentre seu coração, adentre sua casa, te trazendo bênção, te trazendo transformação e te trazendo a ser uma nova criatura em Cristo. Eu iria trazer uma outra mensagem a princípio, mas eu senti no coração, senti uma direção de trazer outra mensagem aqui. Uma mensagem que, se nós formos olhar no que a gente chama de hermenêutica, né, de como nós temos que interpretar, técnicas para interpretação a partir da sã doutrina, a palavra do Senhor, nós vemos que é o que a gente chama de tirar de contexto, onde se coloca um recorte, um trecho da Bíblia isolado e se prega e se proclama que aquele texto traz um sentido, mas se nós olharmos o todo, se nós olharmos o que ele quer dizer por completo, nós vamos perceber que, na verdade, o que ele quer dizer é uma outra coisa. E hoje, especificamente, eu quero trazer para você uma mensagem em que talvez vá nos confrontar sobre coisas que vivemos no hoje, sobre o mundo que vivemos no hoje, sobre o que se tem pregado no hoje. Isso não é uma crítica pessoal a ninguém, isso é o Evangelho. E assim como foi no passado, nos dias de hoje, o Evangelho também não agrada a todos. A palavra diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Nós precisamos nos atentar, nós precisamos estar prudentes e atentos, com discernimento espiritual, para compreender que nem tudo que é falado em nome do Senhor é de Deus. Aos falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pregadores, louvores muitas vezes que glorificam tão somente ao homem e entregam pouco ou quase nada, as migalhas, do que cai da mesa para o Senhor. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer o sacrifício perfeito. O Senhor quer a primícia, quer a melhor parte. E melhor parte não significa tão somente contribuições de cunho financeiro. A melhor parte inclui o nosso coração, a nossa vida, o nosso pensamento, o nosso corpo, a metanoia, mudar, transformar, sermos nova criatura em Cristo para a nossa verdadeira finalidade, que é a adoração ao nosso Senhor. Nós precisamos estar atentos, mas para isso nós precisamos da palavra. Erramos quando não conhecemos as Escrituras, fomos alertados disso por Jesus, mas muitas vezes não damos ouvidos a isso. Quantas vezes nós procuramos na palavra a solução para o que buscamos? Quantas vezes procuramos nos dobrados de joelhos, orando a solução? Mas quantas vezes nós vamos ouvir a voz do que muitas vezes não ouvem a voz de Deus? E ali depositamos a nossa esperança. No homem depositamos a nossa esperança. Mas viver em Cristo é viver algo muito além do que esperar alguma coisa. Viver em Cristo é ter a certeza das melhores coisas, pois a palavra diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Então nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos nos entregar verdadeiramente ao nosso Deus. E entender que o plano dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Precisamos viver isso, irmãos. Urgente, rápido. Lobos estão à solta. E muitas ovelhas estão indo diretamente para a morte, não percebem. Para a morte espiritual. Outras, infelizmente, para a morte física. Tenhamos compaixão desses irmãos. Venhamos orar por esses irmãos. Buscar discernimento, buscar na palavra. Que Deus nos dê estratégia, assim como Deus deu estratégia para Neemias, para Daniel e tantos outros. Mas o texto base dessa mensagem, que eu prometo que eu vou tentar ser breve, apesar da dificuldade em fazer isso toda vez, está em Filipenses 4, especificamente no versículo 13. Filipenses 4,13 assim diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Algumas versões você encontrará esse mesmo texto assim: Posso tudo naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas muitas vezes esse versículo ele é retirado de contexto. Esse versículo é pregado como se fosse uma abundância material. Não raras vezes você vai encontrar esse mesmo versículo estampado
em portas de lojas, ou então em alguma coisa de algum comércio que deu certo, de algum empreendimento, ou de um carro, qualquer bem adquirido, algumas publicações em redes sociais. Mas o que está por trás de poder todas as coisas em Cristo que fortalecia em Paulo? Ah, irmãos, falar de Paulo é algo que emociona. Não por Paulo. Paulo reconhecia que ele era um vaso de barro, mas ele tinha um tesouro dentro dele. E assim também somos nós. Paulo muitas vezes se encontrava angustiado porque a carne dele dizia uma coisa e o queria colocar a fazer outras coisas, mas o Espírito que vivia dentro dele, o Espírito Santo de Deus que agia sobre a vida dele, transformava aquele conflito num reverberar do amor de Deus, num instrumento poderoso nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho, a ponto de dizer, preso, sabendo que morreria, abandonado, humilhado, ofendido, atacado, que poderia todas as coisas, porque Cristo estava com ele. Irmãos, isso é muito forte. Tudo posso naquele que me fortalece, isolado, é bonito. Agrada aos nossos ouvidos, é o que nós queremos ouvir, massageia o nosso ego, massageia os nossos sonhos, nossos projetos. Mas quantas vezes, irmãos, nós temos dobrado os nossos joelhos e colocado Deus numa figura de um entregador de bênção? Quantas vezes, irmãos, nós temos dobrado os nossos joelhos e colocado Deus contra a parede, como se ele fosse obrigado a atender às nossas vontades? Como crianças mimadas, birrentas, querendo de Deus. O porquê? Não nos colocamos muitas vezes como criaturas, mas nos colocamos muitas vezes em pé de igualdade com Deus. Não somos, irmãos. Humildade para nós. Isso vale para mim. Isso vale para mim, para minha vida. Isso vale para a sua vida. Isso vale para a vida de vários irmãos. Não pegue e ouça essa mensagem de fulano deveria ouvir. Não, todos nós deveríamos ouvir. Eu preciso ouvir. E a palavra primeira fala com quem prega. E depois vai aos demais. Senão seríamos hipócritas. O evangelho é para todos, irmãos, não há exceção. Todos foram atingidos pelo pecado. Mas assim como todos nós fomos atingidos pelo pecado, o evangelho, o sacrifício na cruz, também atingiu a todos nós em sua graça. Nós precisamos, irmãos, compreender, precisamos nos atentar que poder todas as coisas exige, primeiro, reconhecer que nada podemos. Mas como assim? Como que eu posso tudo e não posso nada? Porque, irmãos, sozinhos nós não podemos vencer o mundo. Não. Quem venceu o mundo foi Jesus Cristo. Poder todas as coisas é estar sobre obediência, sobre a direção e debaixo de uma palavra do nosso Senhor. Que Ele nos buscará, que Ele voltará. E que não devemos fazer isso por medo, mas por alegria, com amor ao nosso Senhor. Filipenses 4,13 fala dessa alegria. Alegria, 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 alegria. E Paulo falava de alegria, estando talvez num momento em que muitos de nós sequer teríamos forças para, num ruído pequenininho, dobrar o joelho e falar com Deus. Onde nós temos buscado a nossa alegria? Em que nós temos depositados a nossa esperança? Nós temos podido todas as coisas em Cristo. Você crê que em Cristo você é mais que vencedor? Ainda que você esteja num momento de dificuldade, ainda que lhe falte, ainda que tenha pouco conforto, ainda que situações adversas sobrevenham sobre a sua vida, você crê. É preciso ter fé, irmãos. E a fé não é aquilo que nós vemos. O que nós vemos é lógica. Fé é crer naquilo que ainda não vemos, mas cremos em quem nos proferiu a palavra, a promessa. É preciso ter fé, irmãos. É um tempo de pouca fé. É um tempo em que as coisas estão guiando os homens e não os homens usando as coisas para guiar para um caminho de exercer a obra de Cristo.
onde louvores estão rendendo adorações aos homens, migalhas, migalhas, caindo e sendo colocadas de lado para Deus. Onde pregações têm falado sobre o seu conforto, sobre sua alegria, sobre sua prosperidade, mas não tem falado sobre juízo. Não tem falado sobre cruz, sobre salvação, sobre sacrifício, sobre renúncia, sobre porta estreita. Irmãos, poder todas as coisas em Cristo é compreender o que Paulo falou aqui antes. Vamos ver o que Paulo falou em Filipenses 4:11, antes de chegar e dizer que poderia todas as coisas em Cristo? Filipenses 4:11. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É esse o contexto, irmãos, de poder todas as coisas. É de saber que há um Criador, que o nosso Senhor está conosco nos momentos ruins e nos momentos bons. E que tudo isso parte, irmãos, é duro o que eu vou falar. É preciso ter fé. Que tudo passa pela permissão de Deus. Nem tudo que você está passando, irmão, é guerra espiritual. Nem tudo que você está passando é o diabo, irmãos. É preciso ter muita fé para atribuir todas as coisas a Deus. Estava vendo um vídeo do irmão, o reverendo Francisco Tourinho, e em determinado momento, num dos estudos dele, eu acho que era a carta de Policarpo. Carta de Policarpo, eu não me recordo. Essa frase acaba sendo pensada. É preciso ter muita fé, irmãos, para atribuir todas as coisas a Deus. É preciso ter muita fé. E que possamos compreender, irmãos, que nós podemos todas as coisas em Cristo. Passar por nossos vales e montes. E ser como Davi. E dizer que nunca viu, jovem ou velho, alguém mendigar o pão servindo ao Senhor. Porque Jesus é o pão da vida. E buscando a Deus, o oculto se revela. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Busqueis e me achareis. Mas é preciso buscar de todo o coração a face de Deus e não a providência de Deus. É preciso buscar intimidade com o Senhor e não a bênção do Senhor. É preciso buscar o Criador e não algo criado. É preciso ter fé, mesmo sem ter, que nós já temos uma riqueza inestimável. Precisamos de coisas materiais? Precisamos. Precisamos trabalhar? Precisamos. Passamos por aflições? No mundo tereis aflições. Não nos foi negado, não nos foi escondido isso, irmãos. Mas precisamos colocar em primeiro lugar o reino dos céus. Entender que o mundo espiritual e o mundo físico não é um ou outro, é tudo ao mesmo tempo. E estamos debaixo da mão do nosso Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não diz sobre coisas materiais, irmãos. Diz sobre presença. O pastor está presente. Cristo está presente na sua vida. Você tem buscado intimidade para ele estar sentado à mesa com você. Que nós possamos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, irmãos. A paz de Cristo. Amém.